Olá, gente. Estamos aqui para mais um Vencedoramente Podcast. Aqui a gente estuda o sucesso que vem de berço, a mentalidade vencedora criada na infância. Como eu sempre falo, eu adoro biografias e hoje nós estamos aqui para conhecer a biografia de Carlos Uíza, esse empresário e empreendedor fantástico que fundou do absoluto zero a maior escola de idiomas do planeta, com 3.000 unidades, 10 marcas diferentes, presente em 10 países e atendendo a 1 milhão de alunos por ano. Empreendeu também em outros ramos, continua empreendendo, mas hoje nós vamos conhecer a história do Carlos antes da Wizard. E eu estou aqui junto comigo nessa jornada de conhecer mais sobre a história da infância do Carlos, quem ele foi antes desse sucesso estrondoso como empresário, reconhecidíssimo em nosso país. Eu estou aqui com a Nanda Perim, a famosa Piscimama, né, especialista em inteligência parental. Né? Obrigado, Nanda. Obrigada a você, minha adorei. co-host hoje aqui para a gente conversar com o Carlos. Muito né? obrigada e obrigada, Carlos, por ter topado o convite de vir gravar. Muito obrigado aos dois, né? Fernanda Perim, estimado Rodrigo Quintão, o convite de vocês é inegável. Nós não podemos recusar. Então é uma satisfação estar com vocês aqui em Orlando e de Orlando para o mundo. De Orlando Sim, para o mundo. Perfeito. Né? E é isso, a gente gostaria de conhecer um pouco da sua história, da sua infância, aqueles casos ali que foram tão importantes para você chegar onde chegou, porque todo mundo conhece a sua história, né, como empresário, mas e o Carlos antes da Wizard? Então vamos lá, posso começar do começo? Começa do começo, vamos embora. Eu era um garoto, morava na periferia de Curitiba, meu pai caminhoneiro. E a coisa que eu mais gostava, Fernanda, é nas férias escolares, subir no caminhão e viajar pelo interior do Paraná com o meu pai. E às vezes ele parava num estabelecimento comercial, uma mercearia, e dizia: filho, eu vou ficar no caminhão. Você vai lá, fala com o dono, vê se ele está precisando de algum produto, pega no caminhão, entrega, pega o dinheiro, traz para o pai o serviço completo. Eu tinha 10, 11, 12 aninhos naquela época. Mas para mim, o empreendedorismo começou ali. Porque eu tive que enfrentar as pessoas, ouvir ou não, rejeição, receber, tinha que entregar um serviço, relatar, fazer a entrega da mercadoria e tudo mais. Passado algum tempo, de volta em Curitiba, eu sou curitibano, eu falei: pai, eu estou querendo um dinheirinho, você me arranja um dinheirinho? E daí ele falou uma frase que ficou para mim até hoje, Fernanda, e também Rodrigo: filho, você quer um dinheirinho? Eu vou te dar um trabalhinho. Você quer um dinheirão? Eu vou te dar um trabalhão. E a partir dali, eu disse: bom, pai, o que eu posso fazer? Ele disse: olha, posso ir no mercado municipal, comprar algumas frutas, verduras, um saco de batata. Você pega o carrinho de mão e você sai pelas ruas, pela periferia, batendo de porta em porta, oferecendo. Então, com 10, 11, 12 aninhos, eu comecei a vender. E eu vendia aquilo que meu pai comprava no mercado e eu saía de porta em porta com o carrinho de mão. E aquele era, digamos, o meu dia a dia. Sem que eu soubesse, gente, eu estava sendo treinado, qualificado como um empreendedor. Nem meu pai sabia, nem eu sabia. Mas hoje, quando eu falo com pais que têm filhos, e muitos deles já têm as suas empresas, eles perguntam: como que você faz para criar filhos empreendedores? E eu dou essa receita. Você tem que associar a execução de um trabalho, de uma tarefa, com uma remuneração financeira. Por isso que eu digo, Fernanda tem a sua opinião, tenho certeza, Rodrigo também, que eu sou contra o pai dar mesada para o filho. Por quê? Se você cria o hábito, a cultura de dar mesada, é um assistencialismo. O filho não tem nenhuma responsabilidade, ele não se julga que ele tem que fazer algo em troca, ele só conta e espera com aquela mesada, sem nenhuma Contrapartida, né? Uma contrapartida. E dessa forma, o que acontece? Se porventura o pai, em algum momento, não puder honrar com aquela mesada, o filho vai começar a criticar o pai. Vai dizer: o pai é um incompetente. Não vai ter desenvolvido nenhuma habilidade para conseguir esse dinheiro de outra forma. Exatamente. Né? E a palavra também começa ele começa a questionar o pai. Nossa, meu pai agora não está cumprindo o que ele prometeu para mim. Então, na verdade, é uma inversão de valores. Então, é por isso que eu digo: quer transformar o filho em empreendedor? Faz desde o início uma relação onde ele faz um empenho e ele tem
uma recompensa. Eu tenho uma dúvida, só fazendo aproveitando o momento. Quando você conta, assim, essa história do seu pai, você indo passear com ele lá de caminhão, né? E ele falando, então você vai lá, você vai ouvir os nãos, quando você ouvir o sim, você vai voltar no caminhão, vai trazer o dinheiro. Eu fico, ao mesmo tempo que eu penso assim, caraca, que massa, assim, que lembrança maravilhosa que você tem também, porque você estava com seu pai, era um negócio que você gostava de fazer nas férias. Então, a pergunta que eu tenho a primeira pergunta você acredita que parte dessa educação empreendedora foi também o fato do seu pai ter confiado em você? Então, a hora que o seu pai olha para você e fala assim, Carlos, eu confio que você tem total condição de ir lá fazer isso. Por quê? Porque quando seu pai fala para você ir lá, você não acha que, de certa forma, ele também está dizendo assim, olha como você pode, olha como eu confio em você, na sua capacidade, confio em você enquanto ser humano, assim, eu não estou subestimando você em momento nenhum quando eu olho para você e digo, então vai lá. Eu sei que você dá conta e eu sei que você vai trazer um resultado bom, eu posso relaxar aqui e esperar. Você acha que isso também talvez tenha te dado vamos botar entre aspas assim, autoestima empreendedora? Foi válido para a construção da sua confiança. Né? Isso, da sua autoconfiança, no sentido de você acreditar que você é capaz, que você chega, né? Porque, se você com 10 anos, seu pai olha para você e fala, então vai que eu confio. Porque tem pai que querendo, né, na melhor das boas vontades, olhar e falar assim, mas se esse menino perdeu dinheiro, se ele falar do jeito errado, aí vai lá e fica enchendo, você vai fazer assim, mas não faz assado, cuidado. Critica tanta criança que ela vai... Putz, ela tem muito... eu não sou capaz de fazer isso aqui. Meu pai duvida da minha capacidade, eu vou duvidar também. Você acha que parte importante da criação empreendedora do seu pai foi o tanto que ele acreditava em você? Então, endosso 100% suas palavras, sua análise, sua consideração. Porque, embora eu fosse limitado, embora eu não tivesse preparo, embora eu tivesse todas as condições precárias de um garoto de 10, 11, 12 anos, enquanto eu estava naquele exercício, Fernando, eu me sentia a pessoa mais importante do mundo. É isso. Isso marca para sempre, né? Marca para sempre. E daí, quando eu completei 17 anos, o que eu mais queria era ir para os Estados Unidos. Eu cheguei para meu pai e disse, pai, já tenho 17 anos. Pensava que já era um adulto. E dizia, agora eu quero ir para a América. Ele disse, filho, se você quiser ir, pode ir, só que eu não tenho como te sustentar. Eu disse, pai, eu não vim pedir dinheiro, eu só vim pedir autorização, porque eu sou de menor. Se você não me permitir, eu não posso nem sair de casa. Ele disse, se você tiver como ir, vá. Então, pela segunda vez, meus amigos, eu vi uma grande demonstração de confiança por parte do meu pai para o filho. Porque ele ia dizer, nossa, América, Nova York, não vai não, meu filho, né? Não vai não, você vai se ferrar lá. Isso é muito importante para a construção do alto valor da pessoa, né? Tanto perigo, tanto risco, o que você vai fazer lá? Ele disse, não, se tiver como ir, vá. E daí o que eu fiz? Eu percorri todas as agências de viagem de Curitiba, buscando uma que me vendesse uma passagem para Nova York, parcelado em 10 vezes e sem entrada. Então, e aí é tão engraçado porque você consegue imaginar o mesmo cenário, né? O seu pai falando vá, você saindo e indo receber os nãos, como era com 10 anos, né? É exatamente a mesma cena, agora com 17 indo buscar persistência e a crença de que vai conseguir. Isso. E isso vem dessa uma construção sua, desse alto valor da infância, né? Do eu vou arrumar, eu vou atrás, vou conseguir, vou bater na porta. Você se sentia muito amado pelo seu pai? Eu me sentia amado pelo meu pai, pela minha mãe. Eu sou o mais velho de 7 filhos. Então, quem é o mais velho de 7 filhos sabe que tem aquele peso da responsabilidade. Porque eu costumo dizer o seguinte, se tudo der certo, se tudo desse certo entre os filhos, o mérito era individual. Mas se alguma coisa desse errado... a culpa era do mais velho. A culpa era do mais velho, entende? Era o primeiro a apanhar. Ai, meu Deus. Então, essa visão, né, eu acho tão interessante assim, quando a gente consegue também conectar a mentalidade empreendedora, o sucesso, né, a esse amor, essa conexão, né, que vem no olhar do pai quando ele diz, vai, né? E você carregou isso, estava lá com 17 anos recebendo vários nãos, mas com uma experiência nas costas, dizendo uma hora o sim vem, porque você já tinha passado por isso várias vezes, né? Então eu embarquei, saí do Brasil, fui para Nova York, cheguei lá com $100 no bolso. Então eu fico pensando o grau de confiança que eu tinha em mim mesmo. Às vezes falo que a confiança é a falta de conhecimento de todos os fatos. Porque
qualquer pessoa que parasse para fazer conta, né? O que um garoto com 17 anos ia fazer com $100 para começar a vida em Nova York. Mas eu sou uma pessoa que desde pequeno eu fui ensinado o valor da fé. E eu acho que naquele momento a fé pesou muito, porque eu tinha uma confiança que de alguma forma Deus ia me guiar, me inspirar, me proteger. Literalmente um salto de fé. Eu vou e lá vai dar tudo certo. Um salto no escuro, um salto da fé. Eu cheguei no final de semana em Nova York, mas segunda-feira eu já estava trabalhando. Eu consegui um emprego onde? Num restaurante, lavando pratos. Mas eu era o lavador de pratos mais feliz de Nova York, porque eu ganhava dinheiro suficiente para pagar todas as minhas despesas, pagar minha passagem no Brasil e ainda podia economizar um pouquinho no final do mês. Olha aí. E eu vi uma apresentação sua, você falou a seguinte frase que eu anotei. Somos influenciados pelo berço onde nascemos. Algumas pessoas são tão influenciadas pela carência, dificuldades que enfrentam na infância, as dificuldades na adolescência, que ficam bloqueados para o sucesso. E eu descobri cedo na vida que você tem que ter a capacidade de superar o seu passado negativo. Perfeito. Comenta sobre isso aí diante Esse é da um sua história. aspecto que, para mim, ele tem muito a ver com a realização, sucesso, conquista e o fracasso individual. Porque, lamentavelmente, algumas pessoas, vocês sabem, vivem presas ao passado. Situações negativas que aconteceram há 5, 10, 15, 20 anos atrás. E não tem nada que a pessoa possa fazer para mudar aquele passado negativo. O que ela pode fazer é mudar o presente e, o mais importante, o futuro. Mas eu descobri que quem vive preso ao passado, ele gasta sua energia, seu talento, sua capacidade, toda a sua habilidade, remoendo, revivendo, sofrendo com situações que ele não tem a mínima condição de mudanças. E essas pessoas, elas não aprenderam uma coisa, que até mesmo Deus está mais interessado no seu futuro do que no passado. Isso é bíblico. Vocês estão lembrados do momento em que os judeus trouxeram uma mulher até Jesus Cristo e disseram, mestre, de acordo com a lei, essa mulher tem que ser apedrejada. E o que o mestre responde? Aquele que tiver 100 pecados pode atirar a primeira pedra. Saiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, saíram todos. Só ficou o mestre, Jesus Cristo, e a mulher. Eu faço uma pausa aqui. Naquele grupo de pessoas, quem era o único que não tinha pecados? Ele. Era ele. Ele podia tirar a pedra. E ele que ele não não fez. tinha. Né? E daí ele faz o seguinte diálogo com a mulher. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ela olha para um lado, olha para o outro e não vê ninguém. E olha só que lindo. Filha, eu também não te acuso. Vais e não peques mais. Ou seja, o Salvador não queria saber o que tinha acontecido, quando tinha acontecido, por que tinha acontecido. E sim o que vai acontecer a partir de agora. Tinha acontecido, quantas vezes tinha acontecido, as circunstâncias. Não, isso daí já era passado. O que ele estava vendo era uma nova mulher, uma nova criatura, transformada, mudada. Ou seja, então até Deus está mais interessado no seu futuro do que no seu passado. E como é que qual conselho você daria para quem deseja destravar desse passado e olhar para frente, fazer um novo? Porque realmente as pessoas ficam nesse ciclo, né? E a gente fala muito de ciclos, né? De paternidade. Às vezes o trauma não é nem da criança, é o trauma do pai que na criação já passa para o filho e ele nem percebe. Limita, né? Então, em primeiro lugar, a pessoa precisa entender o que está lá na própria Bíblia, em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15. Quando eu era menino, eu agia como menino, pensava como menino, fazia coisa de menino. Mas depois eu cresci e passei a pensar como um homem. Então, em algum momento na vida do homem ou da mulher, ela tem que pôr um divisor de águas. Até aqui a vida era assim, mas daqui para frente a vida vai ser diferente, conscientemente. Ou seja, se ela está ciente que o passado já passou e que não há nada que ela possa fazer, ela tem que ter a capacidade de se projetar para um novo momento de realização. Respondendo sua pergunta, como que faz isso? A pessoa tem que buscar conhecimento, seja através da leitura, seja através de eventos, workshops,
palestras, seminários, imersões, mentorias. Ela tem que refazer a sua própria identidade. Perfeito. E vence aquele que é capaz de, independentemente do momento, da situação, da circunstância, ser capaz de se projetar para um novo momento de realização. Eu falei que com 17 anos, eu saí do Brasil, fui para Nova York. A partir daquele momento, Rodrigo, nunca mais eu pedi R$1 para o meu pai, nem para minha mãe, nem para governo, nem para a igreja, nem para situação nenhuma. Por quê? Eu assumi uma nova identidade. Agora eu sou independente, agora eu tenho que pagar o preço e eu vou conseguir mais ou menos de acordo com o meu empenho. Perfeito. E sabe uma coisa que é interessante, que eu fico pensando assim, o quanto que, de uma forma ou de outra, você está sendo empreendedor. Vê se o meu raciocínio faz sentido. A pessoa que está muito focada no passado, esse é o empreendimento dela. Ela está gastando toda a energia, todo o potencial dela, toda a capacidade, todo o investimento que ela faz na vida dela é em direção a isso. Então ela é como se fosse o projeto de vida dela é focar naquele passado, né? Então essa sugestão sua eu enxerguei, né, interpretei, vê se faz sentido, como mude o seu empreendimento e empreenda a favor do seu crescimento. Fantástico isso, hein? Né? São empreendimentos, Adorei querendo ou essa não, visão. você está empreendendo de focar naquela dor, naquelas coisas que te aconteceram. E você pode pegar e falar, pera lá, eu vou investir toda essa energia, todo esse tempo, tudo o que eu tenho, tudo de mim, para sair desse buraco, ao invés de para continuar nesse buraco. Então, o meu próximo projeto, meu próximo empreendimento é crescer, é ler mais, é fazer mais cursos, assistir mais palestras. Né? Hoje, com o YouTube, você vê, a gente assistiu a palestra dele, cara, 40 minutos de uma palestra que a gente botou em 2x, vira, né, 23 minutos, e que você aprende, você sai dali com um monte de ideias, com pensamentos. É isso, você desbloqueia, mas tem que ser o seu novo empreendimento, tem que ser o seu novo projeto. Então, né? quando eu estava na universidade, eu sou formado na Universidade de Brigham Young, no estado de Utah, e eu encontrei um descompasso, porque diariamente eu ia para as aulas, recebia os conteúdos, tinha os livros, as leituras, os projetos, tarefas, mas eu não via muita correlação entre o currículo universitário e a realidade do dia a dia. Então ali caiu a ficha para mim o seguinte: você precisa criar a sua própria biblioteca do sucesso. Então, a partir do segundo, terceiro semestre, eu comecei a fazer uma leitura de livros, de conteúdos, de literatura que não tinha nada a ver com o currículo escolar. Mas eram livros sobre liderança, sobre visão estratégica, sobre formação de equipe, motivação, expansão, desenvolvimento. Então foram dezenas... Fez uma autocuradoria. Exatamente. Dezenas de livros que eu li, eu tenho essa coleção até hoje, que eles alimentaram aquele pequeno empreendedor que estava ali simplesmente em busca de preencher um vazio da alma. Então, na época, não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha todo o acesso online que nós temos hoje. Então, tinha que ir buscar literalmente lá na biblioteca. Hoje, você acabou de falar, você tem aí um universo nas suas mãos e essa escolha, esse investimento pessoal é fundamental para virar a página do passado e começar uma vida nova. E essa lista de quais livros mesmo que eu estou anotando aqui? Depois você Então, vende essa lista aí, esse PDF aí, e-book. Então, um dos livros primeiros que eu li, e eu acabei lendo várias vezes, é Think and Grow Rich, de Napoleon Hill. É um livro antigo, já tem mais de 100 anos. Mas, na época, ele fez um estudo dos principais empresários americanos e como que eles saíram do zero e fizeram fortuna. E daí todo o livro dele é um relato sobre essa jornada do herói. Think and Grow Rich. Think and Grow Rich, mundialmente, né? Pensa em riqueza no Brasil. Pensa em riqueza. Eu estava aqui, como é que é mesmo o nome em português? Mas aí, Mas é uma literatura que ela nunca mais fica velha. Sim. Porque ela era válida 100 anos atrás, era válida 30 anos atrás, quando eu estava na faculdade, é válida hoje, e daqui 100 anos vai continuar sendo válida. E de liderança? Qual que Grande você... dica. De liderança, tem um livro que é antigo também, né? Porque eu estava na faculdade há 30 anos, chamado A Universidade do Sucesso.
escrito por Og Mandino. Eu li também várias vezes esse mesmo livro. Por quê? Ali ele, literalmente, ele pegou como se você tivesse 4 anos de faculdade e 4 anos de liderança. Então ele fala sobre RH, fala sobre gestão, fala vendas, relacionamento. Ai, que fantástico isso. Você viu isso tudo na faculdade. Na faculdade. Porque uma das perguntas que eu ia te fazer é como que, e agora você já respondeu, como que você conseguiu? Porque uma coisa é você estar lá dirigindo e pensar assim, cara, eu quero ter uma rede de escolas de inglês, né? Você acabou não contando essa história e a gente tá aqui já dando um monte de spoiler. Mas, e eu fiquei pensando assim, pô, mas se eu tivesse essa ideia hoje, eu ia ficar assim, beleza, como é que eu vou ter uma equipe? Mas, na verdade, quando você teve essa ideia, você já tinha toda essa literatura, porque eu isso tinha foi... armazenado o conhecimento. Os seus, essa ida de carro foi antes ou depois da faculdade? Depois. Foi depois. Então, você já tinha esse arsenal na sua cabeça. Você só estava precisando de uma ideia de como usar isso. Despertando. Que na fantástico. prática. Então, é lógico, na hora que você teve a ideia, você já sabia todo o passo a passo, Já tinha porque você já bagagem tinha... acumulado de anos e aqueles conteúdos já começaram a aflorar e foram parte do projeto. Isso é muito importante, porque dizem que o sentido da vida é você explorar a sua curiosidade. Então, a sua curiosidade, naturalmente, ela vai te levar a buscar coisas do seu interesse. E esse acúmulo de conhecimentos da sua curiosidade, na hora que encontrar a oportunidade, essa curiosidade que você foi acumulando ali, vários conhecimentos, na hora que você encontrar a oportunidade que está ali dentro de você, conectado com a sua essência real, aquilo tudo vai explodir. Que é o que chamam de sorte, né? Chamam de sorte. Na verdade, a sorte nada mais é do que você ter... Muito preparo. Uma estratégia, você está disposto a pagar o preço, você buscar a realização e quanto mais trabalho você te fizer, mais sorte terá. Eu tenho uma pergunta, eu não sei se eu vou fazer a pergunta e você me fala se você quer continuar contando a história ou se está te atrapalhando. Mas é porque eu tenho muita curiosidade de saber, para você que não nasceu em berço de ouro, que foi construindo todo esse império e que tem filhos, os seus filhos agora estão com quantos anos? Tenho um filho de 25, 35 e 45. E aí, a minha dúvida é assim... como que na educação dos seus filhos, porque querendo ou não, os mais novos, os ali de 25, eles já cresceram em meio a esse império, né? Como que você e a sua esposa se propuseram a educar eles, porque já que viria de berço essa riqueza, né? Para que eles ainda tivessem motivação para correr atrás, ainda tivessem essa noção de pagar o preço, apesar deles já começarem lá na frente, né? E não só essa mentalidade do, mas eu já ganhei, já estou bem, agora é só manter e tal. Como que vocês foi feita essa sucessão de valores, sucessão patrimonial, de valores, de motivação riqueza mesmo, familiar, sabe? de tudo, né? Eu vou contar um caso que para mim toca meu coração. Eu tenho um filho autista e ele tem hoje 26 anos. Mas quando ele tinha 12, 13 anos, ele disse, pai, me dá um dinheirinho? E o que eu falei para ele? Eu te dou um trabalhinho. Te dou um trabalhinho. Daí ele disse, que trabalhinho você me dá? Disse, vamos, sobe no carro, te levo lá para a empresa, lá tem bastante trabalho. Chamei a Maitê, minha secretária, disse, Maitê, a partir de hoje você tem um novo funcionário. Ele vai vir toda a tarde aqui cumprir uma jornada de trabalho. O que eu vou dar para ele, seu Carlos? Ele é autista. Eu disse, eu sei que ele é autista. Esse não é o meu problema, esse é um problema seu. Eu disse, se eu não tiver nada para dar para ele, tá vendo esse estante cheio de livros? Pede para ele remover os livros. Ele vai limpar cada uma das prateleiras. Depois ele vai colocar os livros de volta, tá bom? Tá vendo esse envelope? Pega, põe uma folha sulfite aqui, pede para ele atravessar a empresa e entrega lá no departamento financeiro. Só avisa que o garoto tá indo aí, tá bom? E assim ela fez. Final do dia, indo para casa, eu conversando com o garoto. Meu filho, gostou do trabalho? Gostei, pai. O que você mais gostou? Da secretária. Mas por que você gostou da secretária? Porque quando chegou ali pelas 3h30, 4 horas, ela disse, Nicolas, agora está na hora de fazer um break, vamos fazer um lanchinho. Eu gostei do lanchinho que ela me deu. Eu pensei, olha que inocência, né? Então, uma criança que é autista, ele acaba pensando igual um adulto. Gosta dos colegas, gosta do ambiente. Quais são os benefícios? Tem aqui um vale-refeição, tem isso e aquilo. E daí ele disse, mas pai, eu tenho 2 perguntas. Eu disse, pois não, meu filho. Primeiro, quanto que vai ser o salário? Tá com a mentalidade certa. Então, a criança, mesmo autista, pensando, né? Daí nós negociamos um salário. E qual que é a segunda pergunta, meu filho? Que dia que sai o pagamento?
Duas perguntas excelentes, excelentes. E aí, mais uma vez, né, você foi o primeiro a acreditar nele. Sim. Ah, mas ele é autista. Você vai arrumar um trabalho para ele, ele vai limpar o livro, ele vai levar a folha sulfite e voltar, vai começar sendo limpar o livro, daqui a pouco a gente vai estar achando mais funções, né? E, eventualmente, ele ficou trabalhando? Como foi? Então, eventualmente, ele ficou um tempo conosco na empresa familiar. Nós trouxemos a rede Taco Bell para o Brasil. Lá em Campinas, no Shopping Dom Pedro, tem uma loja do Taco Bell. Então, eu queria tirar esse vínculo, essa ligação direta com o pai. Falamos com o gerente, apresentamos o garoto. Olha, ele vai trabalhar das 2 da tarde até as 9 da noite, fazer uma jornada completa. Ele é autista, tudo bem? Tudo bem. Ou seja, então, daí ele tinha, nessa época, já uns 16, 17 anos. Então, ele fez essa jornada e ficou 1 ano lá no Taco Bell. Então, alguém vai perguntar, mas ele cuidava do caixa? Ele cuidava da gestão? Ele cuidava do planejamento? Ele cuidava, de lavar o chão da loja, de lavar as panelas, cuidar das mesas que estivessem bem limpinhas. Então, não era porque era filho do Carlos Wieser que ele não ia lavar o chão. Não, ele ia lavar o chão, sim. Perfeito. Nossa, fantástico. Era exatamente essa dúvida que eu... Tirou a minha dúvida perfeita. E os outros? Eles continuam trabalhando também com você? Então, o mais novo é o Felipe, que ele está... Eu falei que ele está com 25 anos. Ele vai fazer 25 em março, está com 24 anos. Então, ele seguiu essa mesma, digamos, trajetória. Ele trabalhou um tempo na empresa da família, passou pelo Taco Bell também. E hoje ele está à frente da rede Mr. Wiz, que ensina inglês, liderança, empreendedorismo, educação financeira, inteligência emocional. E ele subiu essa escadinha. Em algum momento ele disse, meu filho, agora você vai ser o CEO dessa empresa. Então, literalmente, eu peguei o garoto e joguei dentro de uma piscina cheia de tubarões. E como ele tem saído? Felizmente, super bem, tem resolvido. Naturalmente que ele me liga todo dia, né? Se eu tivesse um pai com essa desenvoltura... Meu pai eu já me ajuda muito, mas eu ligo bastante para ele também. Eu faria a mesma coisa. Que bom que ele liga. Se ele não ligasse, estivesse fazendo um monte de besteiras com medo de te perguntar, era muito pior. E o de 35? Então, só antes de passar... Bom, vamos falar do 35. 35 são 2 meninas. Tem uma de gêmeas. 35, outra de 37. E daí os garotos lá em cima, Gêmeos 45, são gêmeos, 45 anos. Mas esses garotos gêmeos, quando eles terminaram a faculdade aqui na América e voltaram para o Brasil, eles fizeram uma pergunta. Vou trabalhar no negócio da empresa, no negócio da família, ou vou trabalhar num voo solo? Eu disse, eu vou apoiar vocês. Pode ser no negócio da família? Pode. Pode ser um voo solo? Pode. Mas, se vocês ficarem na empresa familiar, a permanência vai ser baseada em resultados. Perfeito. Ou seja, eu criei bem claro uma transparência e, ao mesmo tempo, uma sensação de responsabilidade nos resultados. Porque eu falei, se vocês não tiverem resultados, vocês não vão ficar felizes. Eu não vou ficar feliz, os colegas, os clientes, o mercado, ninguém vai ficar feliz. Então, felizmente, eles se identificaram, geraram resultados. Mas qual foi a premissa número 1 depois desse nosso acordo? Eu sou o dono, eu sou o fundador, eu sou seu pai. Mas eu não quero que vocês concordem cada vez que eu apresentar um projeto, uma ideia, um plano. Eu quero que vocês apresentem seus próprios projetos, planos. E se vocês não concordarem com o meu, eu quero que vocês defendam o ponto de vista de vocês, por que não? E vice-versa. Liberdade para eles. Ou seja, então, eles tinham total liberdade de criticar, discordar, não apoiar, mas obviamente que eles tinham que ter os argumentos para defender o ponto de vista. Haveria que ter uma lógica por trás. Uhum. Perfeito. E isso, mais uma vez, né, dando um poder muito grande, dizendo assim, eu tenho certeza que vocês têm total capacidade até de discordar de mim, que construí isso aqui, né? E isso é fantástico mesmo. Quer que eu cite um exemplo? Depois de algum tempo que eles estavam nessa posição, eles disseram, pai, esse negócio de ensinar inglês é muito maior do que você imagina. Eu disse, como assim, meus filhos? A tendência mundial é das empresas que são líderes começar a comprar a concorrência. A Wizard é líder de mercado no Brasil. Então, se eu fosse você, eu começaria a comprar a concorrência. E daí qual foi minha reação normal? Não, meus filhos. Nós já somos líderes. A concorrência ficou para trás. A gente vai continuar crescendo e a concorrência vai ficar para trás.
E cada mês que nos reunimos, eles voltavam no mesmo tema. Temos que consolidar, temos que fazer um grupo forte econômico. E eu sempre resistindo. Finalmente, eles apareceram com uma, digamos, argumentação que me venceu. Irrefutável. Irrefutável. Eles disseram assim: pai, você que é líder hoje, se você não tomar a posição de liderança e comprar a concorrência, você vai ficar refém de um investidor estrangeiro. Ele vai chegar no Brasil, ver essa concorrência virgem, vai começar a comprar, consolidar. Você que é hoje líder, vai ficar refém do investidor estrangeiro. Olha só. Então, naquele momento, a bomba atômica aconteceu no trabalho em família. Exato. Então, eu costumo dizer, Rodrigo, que eu sonhei a Wizard. Os meus filhos sonharam no grupo Multieducação, porque foram eles que saíram, então, às compras. 1 empresa, 2 empresas, 3 empresas, 10 empresas. Fantástico. Nossa, cara, que coisa... E assim, lógico que a gente está falando aqui de uma empresa, né, gigante, um império praticamente, mas se você pensar nisso pura e simplesmente quanto um movimento familiar, que lindo que é o que isso significa de comunicação, de conexão, de confiança uns nos outros, né? Então, assim, você dá aos seus filhos, deu e dá e constrói até hoje uma relação com eles, né, que eles não têm qualquer medo de persistir no mesmo tema, né? Talvez, dependendo de como você tivesse educado, eles poderiam ir, melhor não falar mais disso com o papai, daqui a pouco ele tá chateado, né? Daqui a pouco ele tá demitindo a gente aqui. E não, eles ficaram, pera lá, a gente tá precisando melhorar nossos argumentos. A gente tá precisando de achar mais provas. A gente tá precisando de explicar para ele de outras maneiras o que a gente está enxergando, mas não está conseguindo trazer para ele. E isso diz muito de uma dinâmica familiar, vamos dizer. Né? Porque às vezes existe, eu acho, um mito, né? E é desses mitos que faz sentido para a gente existir, de que as famílias bem-sucedidas são distantes, são um monte de cobras. Sabe aquela visão novela da Globo, assim, de que existe né? E, na verdade, a gente ouve aqui e percebe, cara, como dá para você ter construído o império que você construiu e ainda assim ter sido um pai presente, conectado, com uma comunicação maravilhosa, democrático, nesse sentido. Quando a gente fala de educação democrática, é nesse sentido da criança, do adolescente, eventualmente o adulto, né? Não ter medo, né? Não ter ressalvas em se comunicar com você, em dizer a verdade deles para você, mas isso sendo feito com muito respeito, sendo feito da maneira correta, buscando os argumentos certos, né? E sabe qual que é isso a fantástico. conclusão que eu tirei disso? Que mais do que a liberdade que ele deu aos filhos, ele entregou uma liberdade com responsabilidade. Olha, mas eu preciso que vocês se contraponham quando vocês precisarem. Sim. Ele deu a chance, ele se deu a chance e o respeito de ouvir a opinião deles. Porque, às vezes, muitos filhos têm a liberdade de falar, mas o patriarca entra aqui, sai aqui, porque tem aquela, é meu filho, né? Não mas escuta você sabe, muito. porque Mas no o fato fundo, dele no fundo, escutar, subestima. Essa que é a questão. Ele aprendeu com o pai dele a não subestimar. Exatamente. Ele deu a filhos. liberdade e deu também os ouvidos. Exatamente. Ele aprendeu e ele, como a gente fala muito dos ciclos, né? Ele perpetuou o ciclo de confiar na capacidade dos filhos. Eu tô te dando essa liberdade porque eu tenho certeza que eventualmente vai chegar. E quando chegou, ele provou para ele mesmo que ele estava certo de confiar nos filhos dele. Lá de trás, né? Lá de trás. A história dos filhos dele começou na pré-história do... Quando ele tinha 10 anos, que o pai dele falou, então eu vou esperar no caminhão. E você vai lá. Vocês conhecem empresários, eu conheço também. Tem um amigo que é bem-sucedido empresarialmente e ele tem um sócio. E o primeiro acordo que eles fizeram, quando começaram, disseram, aqui na nossa empresa, nem você vai trazer teus filhos e nem eu vou trazer meus filhos. Ou seja, eles já acordaram entre si que vão criar filhos dependentes. Porque os caras estão ganhando grana, estão evoluindo, o patrimônio aumentando, cada vez mais poderoso. E os filhos lá só de fora, contando, esperando com a mesada cair. E sendo subestimados. Vida, né? Esse que é o ponto, você está subestimando. Porque se você não dá a eles... Pô, eu não estou construindo isso aqui para mim. Eu vou morrer, eventualmente. O que vai ficar para trás? O dinheirinho que foi deixado até ele acabar? Né? Eu estou subestimando a capacidade de vocês de pegar o que eu criei e transformar numa coisa muito maior. E isso eu acho interessante porque
a gente tem que lembrar que as gerações que vêm depois da gente, elas estão muito mais conectadas com as tecnologias que estão vindo, com as novas mentalidades, né? Provavelmente hoje você vai encontrar pessoas, os seus filhos mais novos, que estão muito mais ligados no que está rolando em TikTok, Instagram, YouTube, que vão poder chegar com projetos que vão fazer o canal e esse canal vender muito mais curso e esse curso vender muito... Essa chave que virou no grupo empresarial ali, a partir dessa demanda que veio dos filhos, mudou o jogo, né? Totalmente. Então, jamais nós teríamos chegado a 3 mil escolas, jamais estaríamos gerando 50 mil empregos e atendendo 1 milhão de alunos, tivesse ficado apenas com uma marca. Gente, que história. E agora foi para muito além do inglês, né? Apesar do inglês ser inteligência emocional, por exemplo, além de ser uma missão de vida muito linda, né? Não que o inglês não seja, porque eu acho que o inglês é maravilhoso, abre portas, as pessoas, transforma a vida das pessoas, trazendo inglês para a vida delas. Mas a partir do momento que você está agora nessa linha de empreendedorismo, da criança desde nova ter esse raciocínio, da criança desde nova ter inteligência emocional, né? Tudo isso, aí você já está falando de transformar toda uma geração, né? Através de um conhecimento que vai para muito além do inglês. E o inglês, com certeza, faz parte disso. Mas antes, o inglês era tudo e agora o inglês é uma parte de um todo gigante, né? Tipo assim, de uma missão linda, né? Para encerrar aquele capítulo que nós começamos, foi exatamente essa composição de empresas que motivou os britânicos a sair lá de Londres, virem até o Brasil, me procurar dizendo: Carlos, analisamos o mercado brasileiro, você é disparado líder no setor educacional do país, nós queremos comprar a sua empresa e trouxemos um checão para comprar o seu negócio. E eu confesso que eu nunca vi um cheque com tanto zero. Você achou que não ia acabar? Começava com 2, daí tinha 0, 0, 0, 0, 0. 2 bilhões. Era um cheque de 2 bilhões de reais. Eu não vi, não. Eu nunca vi um cheque desse, não. Eu acho que... E daí a pergunta, né? Você aceita sim ou não? Ele tinha que chamar a mulher, os filhos, conselheiros, diretores, os especialistas. Tremendo um pouquinho ali na base. E depois de 5 minutos, sim! Vai que acontece uma pandemia global, Sim. Vai que existe um conflito mundial, vai que o PT ganha as eleições. Você nunca sabe o que vem pela frente, não né? sabe, né? Vai que o dólar chega a 6 e pouco, né? Ai, nossa senhora, isso calma, faz a vamos gente repensar contando. todos os nossos negócios hoje, né? Sim, com a certeza. Oportunidade que e passa. as oportunidades, né? Imagina se tivesse dito não para essa resposta aí. Nossa. Então, essa é uma frase que eu digo com frequência. Quando a oportunidade bate na sua porta, abrace. Abraço. E eu queria abrir um parênteses para um vídeo que eu vi do Carlos falando, porque como a gente trata nos nossos conteúdos das questões familiares, e o Carlos estava lá no início do nosso podcast contando a sua história, quando ele foi estudar nos Estados Unidos, e chegou num momento lá que você pegou as suas notas, né, Carlos? Conta isso aí. E aí você chegou em casa, mostrou para a esposa uma decisão, eu vi isso, eu gostaria de trazer isso à tona, porque eu acho que isso aí também, dentro de casa, muda tudo. Bom, nós temos que voltar um pouco no tempo e no espaço para lembrar que quando eu estava no Brasil, ainda no ensino médio, ensino fundamental, eu nunca fui um bom aluno. As minhas notas lá no Brasil sempre foram mais vermelhas do que azuis. Isso é um grande incentivo, hein, gente? Ó, gente, ó, eu me isso é um identifico. grande Finalmente, incentivo. uma coisa que eu me identifico com o Carlos. Todos nós nessa mesa, né? Espero que isso signifique algo sobre o meu sucesso Pessoas futuro. que estão lidando Porque hoje com a educação. finalmente alguém que tinha mais notas vermelhas que azuis, muito obrigada, tá? Me senti identificada. Eu também, acolhido. De qualquer maneira, eu tinha assim uma ilusão que quando eu chegasse nos Estados Unidos, de repente tudo ia mudar. Lá a cor muda, né? Sim. Mas, passado um tempo, eu tive aquela mesma sensação de frustração, porque as notas começaram a aparecer e novamente as notas foram péssimas, horríveis, e me deu uma sensação de impotência. Eu me senti frustrado, decepcionado, fracassado. Eu pensei, não, educação não é para mim. Eu não vou ficar mais aqui, vou voltar para o Brasil. Eu não quero mais ficar nessa situação com essa sensação tão negativa. Eu tinha um desafio. Eu era casado, tinha que argumentar e apresentar essa situação à Vânia, minha esposa. E a hora que ela viu as notas, ela disse: de fato, Carlos, as notas não foram boas. Eu disse: mas não se preocupe, meu bem. Eu já sei o que fazer para corrigir essa situação.
E ela falou para aumentar as notas. Eu disse, não, meu bem, nós vamos voltar para o Brasil. E naquele instante, Rodrigo, eu descobri com quem eu tinha me casado. Porque ela disse, negativo, Carlos. Põe uma coisa na sua cabeça. Você veio para a América para se formar. E enquanto você não se formar, nós não vamos voltar. Simples assim. Que coisa linda. Então eu não tinha escapatória, gente. Ou ficava ou ficava. Exato. Ou era formatura ou não tinha outra escapatória. Então, se eu estou aqui hoje falando com Fernanda, falando com Rodrigo, sobre sucesso, conquista e realização, eu agradeço a Deus. Em segundo lugar, agradeço a Vaninha. É bonito Se não isso. fosse por ela, não sei onde que eu estaria nesse momento. Deixa um Perfeito. recado para as esposas. Então, para você, mulher, que está sintonizado conosco, quero te dizer uma coisa. Às vezes, nós, homens, pensamos que somos muito fortes, que tudo sabemos, que tudo entendemos, definimos e decidimos. Mas, às vezes, nós somos muito fracos, frágeis, vulneráveis. E precisamos de uma mulher forte como você para poder nos apoiar, nos incentivar e nos dar força para irmos à frente. Então, para você, mulher, uma salva de palmas. E eu me identifico muito nisso, porque na minha vida os papéis são mais ou menos, né, isso, mas com relação a eu e meu marido, assim, eu sou a pessoa que tem o trabalho, assim, eu que vou e eu que tenho que corro atrás da parte de... Eu que sou o expert, né, que a gente fala, que é a cara do negócio, né? E o meu marido é o que tá atrás e nas várias vezes que eu tive vontade de desistir, foi ele que foi como você falou, né? A grande mulher, atrás tem um grande homem empurrando. É isso, assim. Porque a gente tá aí todo forte, né? Nós também, mulheres empreendedoras e comunicadoras, né? E a gente, às vezes, tá lá e a gente se acha tudo eu consigo, tudo eu posso. E, às vezes, por trás, a gente precisa realmente ou do marido ou de uma esposa, do que for, né? Apoiando a gente, porque tem horas que a gente é muito vulnerável e a gente precisa de alguém que acredite na gente, pela gente, né? Não é fácil ser o super-homem que Sim. todo pai gostaria de ser, né? Então, esse apoio da esposa, do marido, isso é muito importante, porque o dia a dia ele não é fácil, é dolorido. E para a gente conseguir seguir em frente, a gente tem que ter um propósito por trás, né? E esse propósito, na minha opinião, em primeiro lugar é sempre Deus, depois a família. E é pela família que a gente toma tanta flechada, tanta... Sim. E é interessante Acertado. como que na vida do Carlos Wizard é essa figura, né? Você vê que o que a esposa dele fez quando recebeu aquelas notas foi uma similar ao movimento do pai dele lá pequeno, né? Que é assim, eu confio em você. Você não está confiando em você agora, nesse momento. Então, eu estou confiando em você por você. Vai lá, recebe os nãos, que são as notas ruins, né? Porque o sim vai vir. E eu confio que esse sim vai vir. Eu confio na sua capacidade de receber esse sim. Todo mundo tem né? sua criptonita, né? Às vezes a gente precisa desse apoio, realmente. E é interessante isso que você falou, que é a gente lembrar, né? Todo mundo quer ter a Vânia, mas... É Vânia, né? Todo mundo quer ter uma Vânia, mas e você? Você tem sido a Vânia de alguém também? Né? Qual é o momento que é você que vai olhar para alguém e falar, ó, eu confio em você, vai lá. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Eu sei que agora você está desanimado, mas vai, porque eu tenho certeza que você vai conseguir. Porque às vezes a emoção toca a gente também, né? A gente quer ser apoiado, mas a gente tem que lembrar de ser a Vânia também, né? Queridos amigos, Fantástico. foi uma satisfação estar com vocês nessa tarde. Eu trouxe aqui uma lembrancinha. Sonhos não têm limites, porque todo empreendedor é um sonhador. E quando você realiza um grande sonho, você descobre que tem sonhos ainda maiores para serem realizados. Então, Rodrigo, é uma satisfação. Muito obrigado. Passar para suas mãos. Olha aí, gente. Fernandinha, também Muito aqui. obrigada. Carlos Obrigada Wiza, mesmo. Sonhos Não Tem Limites. Onde o público pode encontrar esse livro? Nas principais livrarias do Brasil ou então no Amazon. Ah, No Amazon, né? sempre no Sempre. Amazon. Muito obrigada. Vou guardar esse livro com muito carinho. Gente, eu amei. Já temos Muito uma obrigada por leitura ter me de volta. incluído nesse momento. Foi um viu? grande prazer maravilhoso ter pra você, mim. Nanda, você, Carlos Wizard, aqui conosco. Fico muito agradecido. E você que está em casa, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho. Eu preciso de você para me ajudar a levar essa mensagem de cultura familiar, empreendedorismo e criação de mente vencedora
desde a infância. É possível você sentir segurança ainda na infância que o seu filho será um adulto próspero, um adulto feliz. E é isso que a gente tenta contar aqui no podcast, trazendo pessoas que tiveram prosperidade e contando essas histórias para que você, dentro de casa, tire algum proveito, alguma mensagem. No caso aqui desse papo de hoje, né? Quantas mensagens, né? Para você aproveitar dentro da sua casa. Vocês querem deixar aqui alguma mensagem, uma frase de impacto? A minha é acredite. Acredite em você e acredite nas pessoas que você ama, porque acho que foi o que mais me marcou na sua história. Foi o tanto que a gente tem que acreditar nos nossos filhos, parar de subestimá-los e, sabe, deixar eles voarem com as asinhas deles e nas pessoas que a gente ama, esposa, marido. Parabéns. E a minha palavra de encerramento, eu tenho feito uma palestra pelo Brasil afora chamado As Raízes Espirituais do Sucesso. Eu acredito que a pessoa precisa ter a sua fé muito desenvolvida para dar o sustento, o alicerce, dar toda a base para ele poder construir. Quem tiver essa fé, esse alicerce da fé bem estabelecido, o sucesso é contínuo. Muito lindo, muito bacana. E, gente, momento gratidão. Quem que vocês gostariam na vida de vocês de dizer um simples obrigado? Para mim, é a Vaninha. Vaninha. Eu, nesse momento, queria agradecer ao pai do Carlos. Fantástico. Gente, muito obrigado pela visita de vocês, por esse bate-papo que vai enriquecer, com certeza, muitas famílias e muitas pessoas por aí. Fiquem com Deus. Foi maravilhoso. Muito obrigado.